Pessoal, quem nunca deixou para depois aquela tarefa importante? A procrastinação. Palavrinha difícil de falar, né? O ato de adiar tarefas é um hábito comum que pode afetar produtividade e bem-estar. Para entender melhor esse comportamento e buscar soluções, recebemos no nosso estúdio a psicóloga Grisiele Silva. Seja bem-vinda, Grisi, mais uma vez. Ei, figura que quando vem a minha audiência vai lá em cima. Que bom, fico muito feliz. Bom demais. Bora sentar. Hoje ela veio toda de verde para combinar com essa bilocona dela, o zoião verde dela. Aparece mais. Com certeza, dá um reflexo e fica muito linda, como sempre. A beleza, ela reflete na gente, não reflete? A beleza interior? Com certeza. A gente só consegue ver beleza quando a gente tem beleza dentro da gente. E é verdade. Dia desses, Grisi, gente, peraí que depois a gente entra no assunto. Dia desses veio um dermatologista aqui e ele falando que ele quer fazer um tipo de trabalho reverso. Você vai descobrir a sua beleza sem colocar salsichona, sem colocar pestanona, e você tem muita beleza. Então ele está fazendo um caminho tão legal de cuidado, de alimentação, de estímulo de colágeno, de produtos que estão cada vez evoluindo mais, mas sobressaindo a beleza. Beleza natural. A beleza natural. Isso é tão bonito, deixa as pessoas mais tranquilas. Pois é, e hoje nós estamos vivendo uma era onde as pessoas estão querendo ser todas iguais, né? Pois é. Tudo no mesmo modelinho, no mesmo padrão, tanto a nível do rosto como a nível do corpo. E isso tira exatamente o poder de nós sermos especiais. Somos especiais exatamente por sermos únicos. É verdade. Ó, você tem o cabelo claro, e tem também algumas coisas que você coloca que não são naturais, mas o fundo do seu cabelo é um cabelo claro, então isso tem uma harmonia em você. O meu já não tem tanta harmonia, mas, gente, você gosta de cabelo branco? Tudo bem, eu tenho 95% de cabelo branco. Então, se eu colocar uma cor muito escura, vai aparecer logo. Então, eu prefiro usar o mais claro para poder fazer essa composição aí. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que fazer o que fica bom pra gente, o que fica legal. O que eu quero falar também da questão das que você fala que tá todo mundo muito soldadinho, né, muito igual, é que a gente vê as louras sempre com os cabelos emendados e muito cachos e tudo muito igual. Muito igual. Principalmente as influencers. Sim, sim, seguindo sempre o mesmo padrão. E isso tem adoecido principalmente os adolescentes, as adolescentes. É, né? Eu tenho recebido diariamente no meu consultório adolescentes adoecidas porque olham aquele padrão de beleza, né, nas redes sociais e ficam só se comparando com aquilo. E quando elas são muito diferentes desse padrão de beleza, elas não conseguem se enxergar como belas também. Pois é, que pena. Mas isso é um assunto que nós vamos discutir num outro programa. Porque, Grisi, o que é exatamente uma procrastinação e por que ela é tão comum na vida moderna? Pois é, procrastinação é isso, é o ato de ir deixando as coisas para depois. Começar e não finalizar. Né? Ou às vezes nem começa, tem uma tarefa importante, mas eu vou deixando, amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço e acaba que o tempo vai passando e essa pessoa muitas vezes perde prazos importantes ou só faz na última hora, quando assim, já não, sabe aquela coisa, 45 do segundo tempo, agora que eu vou começar a fazer e faço correndo do jeito que dá, porque aí eu já não tenho mais tempo hábil. Então isso gasta uma energia muito grande, porque a pessoa não está fazendo durante aquele período que ela deveria fazer. Porém, ela também não descansa daquela atividade. O cérebro fica o tempo todo lembrando a ela. Tem que fazer, tem que fazer. Você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer. Olha, aquela coisa precisa ser feita, precisa ser feita. Então, você está gastando energia com aquela atividade que não está sendo feita. E aí, no último minuto, você corre para fazer e aí o gasto de energia e o estresse é gigantesco, porque você está correndo contra o relógio e é um estresse que poderia ter sido evitado.
Claro que nós estamos com um número muito grande de atividades, né? De modo geral, as pessoas estão muito sobrecarregadas por um número grande de atividades. Então, é uma coisa diferente. Quando a pessoa não fez porque não teve tempo hábil para aquilo, ela tinha um excesso de atividades e realmente não conseguiu encontrar tempo para aquilo, ou quando ela teve tempo de fazer e não o fez e foi deixando para depois. E aí gasta tempo, o nível de estresse aumenta, a energia que ela dispõe para aquilo é muito grande, sem um resultado produtivo, tanto quanto poderia ser. Pois é. E quais são as principais causas que levam uma pessoa a procrastinar, mesmo quando isso gera uma ansiedade, uma frustração, principalmente frustração? De modo geral, as pessoas sabem disso, principalmente quando elas entregam uma atividade que foi feita desse modo. Normalmente elas entregam e elas prometem para si mesmas que aquilo nunca mais vai acontecer. Foi a última vez que eu deixei para a última hora, foi a última vez que eu sofri deixando as coisas para depois. E quando ela percebe, ela está lá fazendo de novo e de novo da mesma forma. Por quê? Porque essas causas, elas não estão, de modo geral, no nível consciente. Não é algo que eu controlo conscientemente. Claro, tem pessoas que é uma questão de hábito mesmo e mudando esses hábitos é possível que ela tenha bons resultados. Mas, de modo geral, esse hábito, ele é um padrão de comportamento, é um padrão de funcionamento daquele organismo. Esse padrão de funcionamento é algo que foi, ao longo da vida, estabelecido daquela forma. Então, tem muito dos momentos do nascimento, em especial, o tipo de nascimento, né? Se essa pessoa nasceu de parto normal, se ela nasceu de parto cesariana, esse parto cesariana, se foi marcado, se foi agendado, ou se aquela criança entrou em trabalho de parto. Depois, na primeira infância, como os pais lidaram ali com as atividades, se essa criança teve o reconhecimento, ou se as coisas que ela fazia não tinha reconhecimento, então ela entende que o que ela faz não tem muito valor, e aí ela acaba não colocando muita energia naquilo. Mas a questão do parto faz muita diferença no procrastinador. Então me explica melhor isso. As pessoas que nasceram de parto natural, de modo geral, elas têm uma tendência a procrastinar menos. Olha! Vamos pensar um pouquinho no que é o processo de gestação e nascimento, né? O período de gestação, ele é um período relativamente longo e esse bebê, ele vai se desenvolvendo dia a dia. Esse processo finaliza com o nascimento. Então, quem nasceu de parto natural, ele nasceu pela sua própria força. Esse bebê, ele fez uma força para nascer. Ele colocou energia na finalização daquele processo. Quando isso acontece, o inconsciente dele grava a informação de que ele é capaz de finalizar as coisas por si mesmo. Que interessante! Quando essa criança passou por todo esse processo da gestação, está ali, pronta para o nascimento, mas isso não acontece por ela mesma. Vem alguém, dá uma anestesia na mãe, que anestesia também o bebê fica paralisado, porque essa anestesia ela vai reverberar nele, e esse médico abre então essa barriga e tira esse bebê. Ou seja, a finalização não aconteceu por ele. Alguém finalizou aquele processo tão grandioso que é o do nascimento. Essa pessoa não tem a informação lá no inconsciente gravada de que ela é capaz de finalizar as coisas pela sua própria força. Então, essa pessoa tem a tendência a ser esse que só responde nos 45 do segundo tempo. Quando alguém grita, quando a mãe, sabe quando a mãe fica chamando? Vai tomar banho, vai fazer isso, vai fazer... Aí é quando a mãe dá aquele grito, aí o grito ele funciona como a mão do médico. Alguém deu o grito, foi um empurrão para que a pessoa fizesse. E isso é quando é criança, isso é nas tarefas de casa, isso quando ela vai crescendo lá no ensino médio, isso muitas vezes no trabalho, ela vai deixando as tarefas todas para a última hora, a hora que o chefe fala, não tem jeito, preciso disso, cadê? Porque você não me entregou, aí significa a mão do médico puxando. Então representa isso.
E muitas vezes ela quer mudar, porque o procrastinador, ele sofre. Sofre, eu imagino que sim. A pessoa quer mudar, mas por si só ela não consegue. Mas tem casos também de parto natural que a pessoa desenvolve também essa característica da procrastinação. Quando isso acontece? Quando, né, nesse parto natural, essa criança se sentiu enroscada. Ela sentiu que algo pudesse dar errado e que ela pudesse não sobreviver. E muitas vezes nem precisou acontecer nada. Às vezes a mãe não está nem sabendo. Não, ocorreu tudo bem, o parto foi tranquilo e tal. Mas se esse tempo ali de trabalho de parto foi muito grande, isso cansa essa criança. Se ela ficou muitas horas nesse trabalho de parto, isso cansa. Ou se ela se sentiu enroscada no canal vaginal. Ela sentiu que ela não conseguia seguir sozinha. Mesmo que tenha sido por milésimos de segundo. Essa informação ela fica gravada. Ou às vezes tem mesmo um risco, né? Às vezes é um cordão que está enrolado no pescoço, às vezes a mãe está passando por alguma situação ali complicada, às vezes esse canal, a dilatação não é suficiente. Então tem realmente casos onde esse risco é real e tem casos onde só foi uma sensação. E ainda assim isso gera a procrastinação, porque aí quando ela vai finalizar algo, o inconsciente dela libera um alerta, como se fosse um alarme do carro, dizendo não vai não porque isso é perigoso, não vai não porque isso dói, não vai não porque isso pode te trazer um risco. E a pessoa fica sempre ali, está prestes a realizar, mas não realiza. Ô Grise, pode acontecer de um procrastinador gostar de ser assim, porque no final ele faz e faz bem feito e pelo menos dentro do... Não é o especial, mas faz dentro de um padrão que é bem aceito. E ele fala assim, não, eu fiquei assim de corpo mole e tal, mas eu fiz tão bem feito, fiz igual todo mundo, então eu tô de boa. Pode dar esse sentimento? Pode se ele entra num comodismo, né? E normalmente essa não é uma pessoa que se preocupa tanto com o processo. Essa pessoa, ela tem uma autoestima boa, ela sabe da sua capacidade, então ela sabe que se ela pegar em 5 minutos ela resolve. Então aí ela já não fica sofrendo durante o processo anterior. Tá. Porque ela sabe que mesmo em cima da hora ela vai dar conta do recado. E tem gente que gosta dessa adrenalina. Não é o mais comum, mas acontece. Às vezes a pessoa gosta daquela adrenalina de, nossa, eu tenho tantos minutos, eu vou realizar agora e vai ficar maravilhoso. Que doideira! Tem gente que, né, cada pessoa funciona de uma forma, mas pode acontecer. E aí, se tá tudo bem pra pessoa, pode continuar assim. Eu estava vendo um programa falando sobre o alcoolismo e essas pessoas que se reúnem para conversar, como é que chama esse negócio? Alcoólicos Anônimos. Isso. E eu fiquei prestando atenção que eles sempre falam assim, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou beber. Aí, quando ele lembra que ao beber, ele tem uma ressaca muito grande, o corpo dele fica ruim, a cabeça fica ruim, tem aquela culpa, um monte de coisa, fala não vou, e acontece que vai de novo, porque aí já passou aquela coisa ruim e tal, e vai de novo. Aí fica nesse looping, né? Sim. Parece que o procrastinador, isso é meio viciante. Sim. É um comportamento é um padrão de comportamento, da mesma forma. É um padrão de comportamento que foi feito a partir do ato de procrastinar. A pessoa decide que não vai fazer, ela decide que aquilo faz mal para ela, que ela vai fazer diferente dali para frente, mas passam 2, 3 dias, quando ela percebe, ela já está lá atuando da mesma forma de novo. Você tem que fazer um grupo para pessoas assim. Né? Não é interessante? Nos meus grupos de atendimento em renascimento, a gente trabalha muito a procrastinação. Que interessante. E os resultados são impressionantes. Que legal. Eu falo muito do meu resultado, né? Eu sou nascida de cesariana. E eu sempre finalizei as coisas, eu sempre entreguei tudo com muita qualidade e tal, mas eu era uma procrastinadora. Eu não deixava assim pro último minuto, mas poderia fazer antes. A médio prazo. E acabava ficando um pouco para depois. E isso tinha a ver com o parto cesariana.
E hoje eu falo que esses dias eu estava até conversando com uma cliente, ela deu risada. Eu falei, você não faz ideia o quanto eu gosto de finalizar as coisas. Eu adoro acabar com detergente na pia. Eu acho o máximo quando o detergente está acabando, que você aperta assim, são as últimas gotas. Aquilo me dá uma sensação tão boa. É a sensação de finalizar algo. Olha que legal! E tem gente que tem muita dificuldade com isso. Sabe quando o detergente está acabando, ao invés de ela acabar com ele, ela pega um outro e ela começa a usar o outro. Pode perceber, tem gente que faz isso. O perfume está acabando, ao invés de finalizar com aquele perfume, ela pega um outro. Aí ela vai ficando com vários perfumes por finalizar. Ela fica com vários batons que só tem um toquinho. Ela não acaba com as coisas. Ela só vai pegando outros. Isso são exemplos básicos, assim, do dia a dia. E a pessoa que faz isso, é uma cadeia de comportamentos que atrapalha a vida da pessoa? Sim, atrapalha porque tem esse gasto de energia excessivo, né? Ela passa a ser uma pessoa que não aproveita tão bem as coisas como ela poderia, porque quando você finaliza, essa sensação de finalizar ciclos, ela é muito importante para nós seres humanos. Até para comer? Para tudo, para tudo. Quando você finaliza, né? Tem gente que tem tanta dificuldade de finalizar que ela não acaba com o prato. Antes dele terminar, ela coloca mais comida. E ela vai adicionando. Porque o finalizar dá uma sensação de falta. E não a sensação de fechei um ciclo, encerrei, consegui, fiz algo importante. Que curioso isso, que importante também. Sim. Porque finalizar quer dizer que daqui para frente eu vou fazer outra coisa. Isso, o ciclo mudou. E muitas pessoas têm dificuldade com finalizar ciclos. Muitas pessoas ficam arrastando relacionamentos que já não valem mais a pena, que elas às vezes têm até consciência que não vale mais a pena, porque ela não consegue finalizar. E não quer finalizar. Às vezes ela quer, mas ela não consegue. Isso não só é relacionamento amoroso, não. Às vezes relacionamentos de amizade, às vezes uma relação de trabalho. Eu não quero mais atender esse cliente me faz mal, a nossa relação não é boa, eu não quero mais. A hora que o cliente chega, ela está lá atendendo ele de novo. Porque ela não consegue colocar um ponto final naquela situação. Olha só que interessante então, isso, procrastinar é muito mais abrangente do que só deixar as coisas para a última hora. Do que só deixar um trabalho escolar para a última hora. Sim. Aí você vai ver, meu trabalho não ficou tão ruim assim, não. Eu tirei aqui um 8 tá bom, então quer dizer que eu sou legal. Não é. Não é. Você tem que deixar acabar o detergente, viu? É maravilhoso acabar o detergente. Adorei! Grise, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bom. Prestou atenção? Então tá, que bom.